Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos estudando aqui a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos no meio do capítulo 4. Por conseguinte, tendo o mesmo espírito de fé, a respeito do qual está escrito, acreditai, por isso falei. Né? Essa parte, acreditai, por isso falei, está em itálico e tem a referência aqui do Salmo 116. Cremos também nós, e por isso falamos, pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, ressuscitará também a nós, com Jesus, e nos porá ao lado dele, juntamente convosco. Então, essa primeira frase, essas duas primeiras frases, né, esses dois primeiros versículos, Paulo está falando da fé. E a fé é um exercício, então, de fidelidade e de compreensão, porque ele faz uma referência aqui aos Salmos, né, em que a gente percebe que a mensagem divina tem vindo, ela vem, né, ao longo da história da humanidade, em várias civilizações, em vários momentos históricos, de forma diferente, mas ela vem como um norte, como aquilo que nos orienta. E quando ele fala sobre a ressurreição de Jesus, ele mostra que uma grande parte, né, das nossas dificuldades de compreender a mensagem divina é justamente a morte. E a gente vive isso até hoje. Quando morre alguém de forma inesperada, muitas vezes nós nos perguntamos, nossa, mas por quê? Né? E o Espiritismo de alguma forma nos consola, sem com isso apagar a dor de todo, né? Todo mundo sofre, mesmo as pessoas que estudam o Espiritismo. Mas ele nos consola no seguinte sentido, olha, a vida continua. Né? No movimento espírita tem uma frase muito comum que é, a verdadeira vida espiritual é aquela que está lá, não essa daqui é passageira. E o Paulo de alguma forma já vem falando disso, né? Porque ele vai dizer assim, ó, e tudo isso se realiza em vosso favor para que a graça, multiplicando-se entre muitos, faça transbordar a ação de graça para a glória de Deus. Ele vai falar daqui a pouquinho. Nesse momento ele está falando da importância da ressurreição de Jesus, porque se Jesus ressuscitou, todos nós vamos viver essa vida novamente, né? Porque a vida continua. Não existe o nada, não existe o abandono, né? E essa graça, a beleza de estarmos conectados com o poder divino, é algo que vai se espalhando. Isso é muito forte, muito importante. Sempre que alguém está vivendo da melhor forma a sua fé, isso contagia. Né? E o contrário também. Né? Quando a gente está muito perdido, a gente acaba também influenciando, contaminando, preocupando. E ele continua, por isso, não nos deixamos abater. Então, de novo, assim, na semana passada ele estava falando disso também, dessa questão do desânimo. Sim, teremos problemas e dificuldades, mas não vamos desanimar, né? Não vamos nos deixar abater, ele fala aqui. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova cada dia. Então ele está falando aqui da natureza, da naturalidade, da velhice, da morte, como processos muito naturais. Mas é a parte externa, né, que caminha para a velhice. É a parte externa que ganha rugas, cabelo branco, outras dificuldades de funcionamento, por exemplo, né, visão depois dos 40 e poucos, ela vai mudando mesmo. Mas se por dentro, e o espírito, né, como é que tá? É esse que caminha cada vez mais para a renovação. O espírito não morre. O que morre são as nossas más tendências, mas a gente vai só melhorando conforme a gente vai aproveitando as oportunidades. E olha que forte essa parte que ele fala aqui também. Pois nossas tribulações momentâneas, né, os nossos problemas momentâneos, são leves em relação ao peso eterno da glória que elas nos preparam até o excesso. Aqui essa palavra excesso a gente pode entender assim, até a plenitude. Então essas dificuldades que a gente está passando agora, elas nos preparam para aquilo que é eterno e vai ser depois. E a gente vai colher, muito provavelmente, só depois dessa vida, só quando a gente não estiver vivendo mais esse corpo material, e sim o corpo espiritual, como mesmo, né, o Paulo mesmo fala. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem. Né? Então ele está falando aqui dessa força da compreensão de que as coisas materiais, elas são passageiras, elas são importantes, nós estamos aqui encarnados, é justamente na vivência dessas questões materiais que a gente vai se melhorando, mas elas não são tudo, de jeito nenhum. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Né? E aqui é o convite, que a gente consiga
no meio da vida material, no meio do cotidiano, do dia a dia mesmo, nos fixarmos mais naquilo que é eterno do que aquilo que é passageiro. Esse é o convite. Não é fácil, lógico que não é. Alguns momentos são mais difíceis do que outros, mas conforme a gente consegue vivenciar isso, a gente cresce, a gente evolui espiritualmente. E a evolução espiritual é o nosso caminho, não vai ter outro jeito, né? Então, essa é a reflexão para o dia de hoje e depois a gente continua.